Sabe, o nosso cérebro é uma máquina incrível para pensar em linha reta. A gente soma, subtrai, projeta o futuro como se fosse uma estradinha previsível. Só que o mundo adora uma curva. E hoje a gente vai investigar uma falha bem crítica na nossa intuição, o viés de crescimento exponencial, e como ele bagunça totalmente a nossa percepção do futuro. E para entender isso, nada melhor do que uma boa história. Vamos voltar muito no tempo, para a lenda de Sissa ibn Dahir, o cara que teria inventado o xadrez. Ele apresentou o jogo a um rei, que ficou tão maravilhado, mas tão maravilhado que ofereceu qualquer recompensa. E o pedido de Sissa foi aparentemente muito simples. E o pedido foi esse aí: 1 grão de arroz na primeira casa do tabuleiro, 2 na segunda, 4 na terceira e assim por diante, sempre dobrando. O rei, com sua cabeça linear, deve ter pensado: ué, só isso? Que pedido modesto. Ele não sacou a armadilha matemática por trás dessa duplicação. Mal sabia ele que estava prestes a ter uma aula caríssima sobre o poder do crescimento exponencial. No começo, tudo parecia bobagem. Na 10ª casa do tabuleiro, a gente tinha só 512 grãos de arroz. Uma quantia minúscula, né? Totalmente controlável. O rei provavelmente se sentiu o máximo, achando que tinha feito o negócio da vida dele. Aí a coisa começa a andar. Chegando na casa 20, o número já pula para mais de 500 mil de grãos. É um salto grande, claro, mas a aceleração ainda engana. A gente olha e pensa: ok, aumentou, mas ainda dá para lidar. O verdadeiro choque, a pancada mesmo, ainda estava por vir. E aqui, meu amigo, é o ponto de virada. Exatamente na metade do tabuleiro, na casa 32, a quantidade simplesmente explode para mais de 2 bilhões de grãos de arroz. É nesse momento que a ficha do rei deve ter caído com o barulho de um trovão. O erro de cálculo foi catastrófico. E aí fica a pergunta, né? Se na metade do caminho o número já era essa coisa astronômica, o que será que esperava ao rei na casa final, a de número 64? A escala do resultado é algo que o nosso cérebro simplesmente não foi feito para intuir. A realidade é que a dívida se tornaria tão, mas tão gigantesca, que superaria toda a riqueza do reino. O rei foi vítima do que a gente chama hoje de viés de crescimento exponencial. Ele simplesmente não conseguiu processar a velocidade absurda com que a duplicação se acumula. E o mais interessante é que o erro do rei não é exclusividade dele. Na verdade, é uma falha cognitiva que todo mundo aqui compartilha. Vamos entender um pouco melhor que ponto cego é esse. Ok, vamos traduzir isso. O viés de crescimento exponencial, ou VCE, é a nossa teimosia em projetar o futuro em linha reta, quando na verdade ele está acelerando numa curva cada vez mais íngreme. Qual o resultado? A gente subestima, e muito, a rapidez com que as coisas podem mudar. E isso não é só teoria, não. Acontece o tempo todo. Pensa no leite fervendo. Tá tudo quieto, tudo sob controle, até que, num piscar de olhos, ele sobe e derrama tudo. Ou o trânsito, um carro a mais, depois outro, até que, de repente, a cidade inteira para. São exemplos perfeitos do nosso cérebro sendo pego de surpresa pelo crescimento exponencial. O problema é que esse viés vai muito além dos pequenos dramas do dia a dia. Ele tem consequências seríssimas em áreas cruciais, como finanças e saúde pública. Nesses casos, subestimar o futuro pode ter um custo devastador. Vamos ver como isso funciona com dívidas, por exemplo. Por causa desse viés, os juros compostos do cartão de crédito parecem uma coisinha boba no começo. Essa percepção errada faz a gente subestimar o tamanho real da bola de neve, o que pode levar a um consumo exagerado hoje, sem a menor noção do estrago que isso vai causar no futuro financeiro. E essa nossa dificuldade em entender curvas de crescimento nunca foi tão importante e tão testada quanto durante a pandemia de Covid-19. Foi um teste em escala global para o nosso cérebro que só pensa em linha reta. E, claro, os pesquisadores viram ali uma oportunidade de ouro. Eles montaram um estudo fascinante para medir o viés de crescimento exponencial nas pessoas e como isso se conectava com o comportamento delas durante a crise. A metodologia foi genial, de tão simples. Os participantes viam o gráfico real de casos de Covid por 3 semanas. Aí a pergunta era: e agora? O que você acha que vai acontecer nas próximas 2 semanas? Depois, eles respondiam sobre os seus próprios hábitos, como usar máscara e manter o distanciamento. Os resultados foram impressionantes. As previsões da maioria das pessoas seguiram uma trajetória quase linear, um aumentozinho constante. Já o número real de casos explodiu exponencialmente. A diferença entre o que as pessoas imaginavam e o que de fato aconteceu foi brutal, confirmando a força desse viés. E aqui vem a conexão crucial que o estudo encontrou.
Quanto maior era o viés de crescimento exponencial de uma pessoa, ou seja, quanto mais ele errava a previsão para baixo, menor era a chance dela seguir as recomendações de segurança. Faz todo sentido, né? A conclusão de tudo isso nos leva de volta ao começo da nossa conversa. Assim como o rei e seu tabuleiro de xadrez, a nossa intuição nos prega uma peça quando se depara com o poder do crescimento exponencial. Essa citação da pesquisa resume perfeitamente o mecanismo psicológico por trás disso. Subestimar o crescimento do problema leva diretamente a uma percepção de risco menor. E se o perigo não parece tão grande ou tão perto, a motivação para a gente se proteger, essa despenca. Então a história do rei não é só uma fábula antiga. É uma parábola perfeita sobre uma falha fundamental do nosso cérebro. Uma falha que, como a gente viu, tem consequências bem reais tanto para o nosso bolso quanto para a nossa saúde coletiva. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Pensando em tecnologia, em inteligência artificial, em mudanças climáticas, em dívidas públicas, em que outras áreas tão importantes a nossa tendência de pensar em linha reta pode estar nos impedindo de enxergar um futuro que já está logo ali, virando a esquina?